Senhoras e senhores, eu sou Emerson Teixeira, escritor no site Cronologia do Acaso, onde eu escrevo sobre cinema sob um viés muitas vezes filosófico. Também sou professor de História. Eu ia gravar esse vídeo exclusivamente sobre política, mas tenho percebido que esse assunto, quando se fecha em si, ou quando ele é uma iniciação, ele, ele extrai das pessoas uma imediata repulsa, né? Muito movido pela catastrófica gestão que estamos passando, decisões completamente erradas, enfim. Isso cria, claro, uma desesperança, mas o que eu percebo, e aí onde eu quero chegar, que eu quero analisar esse assunto sobre o viés sociológico e principalmente filosófico, né? Até chegar na política como uma conclusão. O que eu tenho percebido muito é que as pessoas estão muito polarizadas, né? A gente tende a tentar defender um ídolo, né? Um hino, uma frase, uma ideia rápida e imediatamente associar o outro lado como se fosse sendo um adversário, né? Um opositor. Isso cria somente uma coisa, não cria inteligência, não cria, só cria ódio. Né? Quando você, qual que é a base do conhecimento como um todo, seja científico ou enfim. A base do conhecimento é quando você tem a capacidade, a elegância, a predisposição em analisar diversos pontos de vistas, né? Porque a vida não é feita só de uma perspectiva. Você é um. Olha quantos existem. Então, quando você parte do pressuposto que somente um veículo é o certo, que somente um livro sobre determinados assuntos é o certo, quando somente uma pessoa tem a verdade absoluta, você está cometendo um grande erro, porque tende a acontecer isso. Essa visão unilateral que estamos vivendo, principalmente com a ascensão da tecnologia e o mau uso, porque a ascensão não é o problema é a forma que é utilizada. E essa visão unilateral só cria isso, só cria ódio. Por quê? Porque uma pessoa de um lado, ela se baseia em hinos, se protege deles e ela não consegue argumentar tudo aquilo que foge da cartilha que lhe foi apresentada. E quando há essa disposição em não concordar totalmente, mas ouvir o que o outro lado tem a dizer, aí há um debate, aí há uma conversa. Os dois saem muito poderosos, né? Muito cheio de energias nessa condição que existe na troca. Isso é em qualquer aspecto da vida, né? Em história é muito utilizado isso. Não tem como você conhecer a história, seja do seu país, do mundo, de um momento, que não seja analisando perspectivas diferentes. Senão você vai cair num abismo sem fundo, onde a sua ignorância prevalecerá. Né? Isso está acontecendo. As pessoas estão no WhatsApp e estão achando que aquilo ali tudo é verdade. As pessoas estão buscando no Google aquilo que... E a informação que lhes são imposta, claro, mediante a uma estrutura de pesquisa do Google, sites, o dinheiro, vincula essa pessoa a uma visão estreita das coisas, né? Então isso é muito perigoso. Mas mais do que isso, e aí eu pessoalmente eu acho um perigo quando você acredita somente naquilo que você quer acreditar, e no próprio Cronologia do Acaso teve muitas pessoas assim me atacando, principalmente naquele meu artigo sobre a bruxa, né, que eu falava de satanismo, ignorância e etc., sobre um viés filosófico e histórico. Tem um perigo maior, que é o perigo onde famílias, mesmo que não muito interessadas em política, que não tenham pesquisado tanto, enfim, que não se interessam tanto, famílias estão sendo jogadas nesse jogo de gato ou rato, nesse jogo de oposição que foi criada lá em cima, de uma visão extremamente estratégica, com um ídolo, né, para ascender ainda mais, e esse ídolo ele bosteja frases prontas, frases que estão no convívio, né, popular, são populares as frases
que determinado candidato fala, e fáceis ao mesmo tempo de serem mensuradas e aplicadas nesse símbolo de família ideal ou de valores familiares, né? Que para mim isso é uma grande máscara, inclusive porque a gente sabe que, né, que quem é portador da moral e da grande verdade do que seria família, do que seriam os valores corretos, né? Então, enfim, já é outro tema. Mas o problema é justamente esse. Nós estamos doentes e isso vem de longo tempo, não é de agora, não é desse mês. Isso vem de há um longo tempo. Nós estamos colocando como adversários e o país está ficando dividido, né? Lugares, pense em lugares, né? Você vai num lugar, num trabalho, na sala de aula, etc. Perceba que nas entrelinhas, como um símbolo, né, que nos protege, a sala de aula, o trabalho, a faculdade está sendo dividido. A gente consegue exatamente traçar uma linha no meio, uma linha vermelha, linha de perigo, e separar essas pessoas que estão dentro do mesmo convívio, do mesmo ambiente. E isso é ódio. Isso é ódio. Né? E a gente não percebe que a gente está caindo nisso. A gente não percebe porque é isso que acontece mesmo. Historicamente é isso que acontece. Basta pesquisar o que já aconteceu no Brasil ou que aconteceu no mundo, alguns líderes, principalmente nessa vertente do populismo, né? Vai ser sempre assim. Né? As pessoas vão caindo nessa rede e não vão percebendo, só percebem depois, e isso vai acontecer. Só que, assim como aconteceu em diversos outros momentos, como disse, sempre quem sai prejudicado primeiro somos nós, é a classe baixa. Então, às vezes nós podemos votar com desesperança, podemos votar com essa energia ruim de associar, né, de associar a política como sinônimo de corrupção, como sinônimo de abuso do povo, etc., como adversários, né? Só que esse voto vai fazer diferença lá na frente e esse voto com certeza vai cair sobre nós, e primeiro sobre nós, em qualquer dos lados, né? Então é bom tomar muito cuidado com isso. E eu acho que isso é muito perigoso para a sociedade como um todo, né? Porque o problema não é uma pessoa falar, e no meu ponto de vista é um problema que eu até discordo completamente, mas o problema real não é a pessoa falar que bandido bom é bandido morto, porque isso tem várias pessoas que compartilham desse ponto de vista, apesar de eu não concordar, né? Mas, mais do que falar essa frase que para mim é monstruosa, o problema realmente é quando essa mesma pessoa ela quer dizer bandido bom é bandido morto, que eu não concordo, mas ainda quer apontar o dedo e me dizer o que seria bandido para ela. E mais do que o que seria bandido para ela é utilizar essa ideia como se fosse para todo mundo. Entendeu? Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que existo, eu sou uma pessoa que sorri, eu sou uma pessoa que dança, eu sou uma pessoa que vai, que vive. Né? Eu existo, assim como você que está me assistindo. Se eu existo, eu estou sendo alvo das interpretações alheias, né? As interpretações de pessoas que me rodeiam constantemente. Se for assim, onde que vai parar esse mundo onde eu posso apontar o dedo e julgar a pessoa como sendo bandida e a pessoa me julgar como sendo bandido? Onde vai parar isso? De novo, voltando, é a visão unilateral das coisas. Não só do conhecimento como um todo, porque isso as pessoas não estão querendo muito saber, mas de visões prontas do que seria a família ideal, do que seria a moral, do que seriam os valores da família tradicional brasileira, né? Que bobeira, né? Isso aí em pleno século XXI é foda, né? E o que seria isso? Qual seria as medidas ideais? E mais do que as medidas ideais, é apontar o dedo e alguém tentando ser superior à lei me dizer o que seriam os bandidos. Isso é muito perigoso. Porque o perigo não para na palavra. O perigo é quando isso se dissipa e aí cria essa sociedade. Essa sociedade que está doente, como eu afirmei, mas doente por causa dessa ideia intrínseca de adversários. Isso com certeza só tende a piorar
Mas, claro, devemos ter esperança. Como? Falando, conversando. Saia de casa. Conversa olho no olho, sabe? Tenta ter um pouco de carinho com as visões contrárias à sua. Eu acho que a gente está muito no Twitter, muito no Facebook, muito no YouTube, né? E estamos esquecendo de viver, estamos esquecendo de olhar nos olhos dos nossos próximos, dos nossos vizinhos. Conversar, sabe? Esteja aberto. Porque atrás da internet, todo mundo é valente. A pessoa que está falando bobeira, que está falando asneira, que você com certeza bloqueou, que você excluiu, etc. Atrás da internet, eu não estou dizendo que ela é covarde, eu estou dizendo que ela se adapta, assim como eu e assim como você. Essa pessoa atrás da internet, ela se torna forte, ela se torna valente, ela se torna... ela fomenta suas próprias convicções, né? Agora, uma pessoa olho no olho, uma pessoa tendo esse carinho, esse cuidado com a presença física, com a maneira que você gesticula, com a maneira que você olha, sabe? Quando é tudo, quando é de verdade, quando é o toque, quando é a beleza da vida, as pessoas não conseguem. Mesmo que tenham uma visão contrária, as pessoas vão pelo menos tentar ouvir o seu lado. E isso, nesse momento, eu acho que é o mais importante. Porque o que estou falando aqui, para concluir, não são ideias somente sobre as eleições. É óbvio que entre uma pessoa que bosteja frases prontas e acha que isso é a solução de tudo só porque se adapta a esse populismo, essas pessoas que estão desesperançosas, e um professor, é óbvio que eu vou votar no professor. Não sou petista, não sou apoiador de muitas coisas que o PT fez ao longo da história, mas talvez esse homem seja a diferença. Mas não é sobre política, é sobre a questão filosófica, social que nós estamos vivendo. Nós estamos doentes. Cuidado, tenha mais carinho, tá? Saia mais da internet. Eu acho que a internet unido com esse momento que nós estamos vivendo não está sendo legal. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas por isso internamente, as emoções estão sendo feridas e o mundo não é um lugar tão ruim assim de se viver. Tudo que for acontecer, nós vamos ter que enfrentar, porque vivemos num país democrático, né? Isso é óbvio. Mas tudo que acontecer, nós vamos ter que lutar com amor. Para mim, hoje, só um lado representa isso. Só um lado representa o povo, só um lado representa a nós, classe pobre. Mas vamos ter amor, né? Eu acho que essa é a palavra, essa é a palavra. Dicotomizar as coisas só vai levar ao caos. E conhecimento não se dá com essa divisão sistêmica das coisas. O conhecimento se dá quando você está completamente entregue a todas as possibilidades, a todas as visões e faz com que essa diversidade, esse amontoado de ideias multiplique aquilo que você já tem e construa aquilo que ainda está por vir. Então, enfim, não sei se eu cheguei a algum lugar, provavelmente eu me enrolei um pouco, mas é isso. Tenho esperanças e é isso aí. Vamos virar esse jogo.